Muitas das cirurgias que eu pegava para fazer só tem uma justificativa para aquelas pessoas terem se saído bem, era Deus. Antes de começar a cirurgia, eu fazia questão de chegar antes do anestesista, porque senão ele dava o pré-anestésico e não dava mais certo. Então eu chegava antes e dizia, olha, eu só faço dar ponto, suturar. Quem cicatriza é Deus. Então, eu ficava sabendo que no hospital tinha alguém que havia sido diagnosticado como não tem jeito. Eu ia atrás e pedia o paciente para mim. E o que eu vi de Deus fazer de sobrenatural, nós ficaremos aqui muitos dias eu lhe contando vários casos em que essa palavra não tem jeito foi revertida por Deus. Claro. Vou contar um. Era dia do Jogo do Brasil, nós tínhamos 2 cirurgias de apendicite para fazer e eu fiz a primeira e quando foi para fazer a segunda eu já estava todo vestido, o anestesista sumiu e eu comecei a chamá-lo e aí a enfermeira entrou afogueada e disse, doutor Luciano tá ali na outra sala, porque o paciente da outra sala parou. Parou era uma expressão para dizer que parou de bater, parada cardiorrespiratória. Aí eu fui vê-lo. Quando eu entrei na sala, tava confusão, era um rapaz bem jovem, ele tinha acho que 18 anos por aí, ele tinha um problema no braço, na infância tinha tido uma fratura e consolidou torto e o colega foi ajeitar. Uma anestesia simples, mas ele fez um choque anafilático, fez uma reação anormal e fez uma parada cardiorrespiratória. E eles estavam lá massageando, mas não estava sendo efetivo. E como eu estava esterilizado, já vestido, preparado para a cirurgia, eu pedi que eles afastassem. E aí eu abri o peito e meti a mão para fazer a massagem direto no coração, apertando. E aí quando eu fazia a massagem, ele melhorava a coloração, voltava o pulso. Mas quando eu soltava, ele parava. E a gente já tinha feito injeção de adrenalina no coração, já tinha feito tudo o que podia fazer. E o colega veio da UTI, trouxe o desfibrilador, tentou, deu choque de todo jeito. E eu me lembro que depois de umas 2 horas de luta, eles disseram, não tem mais jeito. E aí desligaram as coisas e desceram. Quando eu vi aquilo, eu digo, é a hora de Deus. Amém. E aí eu botei a mão e continuei fazendo a massagem e comecei a pedir a Deus por aquele rapaz. E eu lembro até hoje da sensação de quando aquele coração bateu na minha mão, sozinho. Quando ele bateu, a sensação era que um cururu tinha se mexido dentro da minha mão. Aí eu tirei a mão, aí ele foi devagarzinho, e aí seguiu batendo. Aí eu disse pro anestesista que ele estava arrasado, ele era novo na cidade, estava muito mal. Eu digo, querido, fique calmo, veja o que Deus está fazendo. E aí mostrei o coração batendo. Aí ele levantou as pálpebras para me mostrar as pupilas já dilatadas. Ele disse, mas olhe para aqui, como é que tá? Ele queria me dizer que estava descerebrado. Aí eu disse, olha, o Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. Para resumir, no dia seguinte o rapaz estava na UTI, mas consciente, tomando café. Isso foi no comecinho do ano. Quando foi em fevereiro, ele estava conosco no acampamento da igreja, jogando bola. E Deus operou de forma absolutamente sobrenatural, absurdamente sobrenatural. Eu me lembro de um ladrão, ele estava assaltando uma construção, levando um saco de cimento, e o cara atirou, o vigilante atirou contra ele. Ele teve uma lesão gravíssima de fígado e eu comecei a cirurgia dele e não tinha como resolver, tinha pego a veia cava e era muito difícil sair. E eu me lembro que ele estava tão mal que eu não tive condição de falar de Jesus antes. Eu cheguei e ele já estava anestesiado e eu já fui direto fazendo a cirurgia. E lá bastante eu já estava exausto.
E eu disse para o anestesista, como é que estão as coisas aí? Ele disse, rapaz, aqui tá tudo zero. Eu disse, como é isso? Ele disse, não tem pulso, não tem pressão, não tem nada. E ele disse, e aí? Eu digo, aqui, o que eu tinha de fazer eu já fiz, não tem mais o que fazer não. E aí me veio à mente, e cara, esse rapaz vai morrer, e se ele for pro inferno? E aí eu disse, meu Deus, dê a chance dele ir para UTI, que eu vou falar de Jesus para ele. Aí de repente o anestesista disse, rapaz, o que é que tu fez aí? Eu disse, rapaz, o que eu já estava fazendo. Ele disse, pois aqui tá melhorando. Eu digo, eu não acredito não. Eu disse, mas rapaz, eu acabei de orar, Deus está fazendo, você não acredita. Em resumo, eu terminei ali às pressas, levei ele para UTI, e aí depois na segunda-feira ele precisava fazer uma outra cirurgia, porque a condição dele era tão péssima que não dava para fazer tudo. E aí eu disse à enfermeira, diga a ele que fique em jejum, que eu vou fazer uma outra cirurgia nele. Aí a enfermeira chegou rindo, disse, o que foi? Ele disse que não deixa o senhor operar ele mais não, que o problema dele agora é fome. Eu digo, chama ele aqui. Aí ele veio, sentou, me lembro, ele era bem moreno e bem alto. Eu digo, você me conhece? Ele disse, não. Depois eu sou o Dr. Carlos Alberto, você chegou aqui na quinta-feira, era quinta-feira de Semana Santa. Estava morrendo, aconteceu isso, assim, assim, assim. Eu orei por você, pedi a Deus para fazer um milagre. Eu disse que ia lhe levar para a igreja, e você não vai atrapalhar o milagre de Deus, não. Ele começou a chorar, eu sei, em resumo, que ele saiu, e saiu-se bem, e eu levei ele para a igreja. Mas na mesma semana, eu operei um garoto de 3 anos, que o irmãozinho brincando disparou uma arma contra ele. E eu orei do mesmo jeito, mas não aconteceu o milagre. Isso me deixava muito perturbado. Depois eu entendi que a nossa obrigação é orar. Realizar o milagre é decisão de Deus. E aí, daí para frente ficou mais fácil.